2 meninos e uma menina. E você está sofrendo alienação parental em relação à sua menina, é A isso? menina. Como é que é? Porque os 2 meninos são de De um outro casamento. E como chama a sua filha? Karima Latifa. O que aconteceu com a Karima? Quantos anos ela está? Conta um pouquinho pra gente. Bem, a Karima vai fazer 9 anos agora no dia 1º de agosto. Viveu comigo até os 5 anos de idade. Com o pai vai estar agora completando 4. Na verdade, ela foi tirada da minha companhia através de acusações, denúncias falsas de que ela ficaria em casa sozinha, através do conselho tutelar. Eu estava trabalhando, quando cheguei em casa não encontrei mais a minha filha. E desde então é uma luta, como os outros aqui vão dizer, você é culpada, é criminosa, antes mesmo de provar a sua inocência. E através da justiça lenta e a outra parte ter um poder aquisitivo um tanto melhor que o meu, vai protelando através de petições e através de decisões equivocadas. E enquanto isso a criança vai crescendo, perdendo o vínculo. Por exemplo, no caso da minha filha, ela está sendo impedida já nesses 4 anos de ter convívio com os outros 2 irmãos, que é de um relacionamento anterior. E é uma menina que viveu com esses 2 irmãos durante os 5 anos. E no meu caso, na verdade, digamos assim, o mentor intelectual dessa alienação, no caso da minha filha, nem é tanto o pai dela, é mais a esposa do genitor. Agora, há quanto tempo que você não vê a sua filha? Eu fiquei 1 ano ininterrupto sem vê-la. Foi uma situação de muita tristeza, muita dor para ela também, que era muito vinculada a mim. Depois de muita tentativa, muita luta, consegui, através de várias liminares, tentar. Aí foi gradativo, questão de horas, questão de dias, e as visitas, todas elas monitoradas. E hoje como estão as visitas? De quanto em quanto tempo? Hoje houve um retrocesso aí há poucos tempos, de 3 horas apenas a cada 15 dias. E Roberto, isso que ela falou, né, das falsas denúncias, não sei, com você, o que aconteceu? Sim, Mariana, hoje eu consigo falar disso com mais tranquilidade, com mais calma, né? Eu fui acusado de abuso sexual quando ele tinha 4 anos de idade, né? Mas o processo de alienação não começou nessa fase, né? Esse filho foi fruto de uma relação de 12 anos, né? Nós nos conhecemos com 22 anos de idade e o Caio nasceu, nós já estávamos com 35, 34, mas né, entre 34 Hoje ele e 35. Está com quantos anos? Ele fez 10 anos. Faz quanto tempo que você não encontra com ele? Eu passei 4 anos sem vê-lo, depois readquiri o direito de vê-lo, eu vi por 1 ano e meio, né? Continuo tendo o direito de vê-lo, só que a mãe agora se mudou de Goiânia e não sei a localização deles. Você inclusive veio de Goiânia para participar do programa, E vou né? aproveitar para tentar encontrar com ele. Quer dizer, ela fugiu com o seu filho? Justo. A gente teve já, depois desses, o meu processo, essa acusação em si, ela já dura 6 anos, né? Quer dizer, você, como ela, fica tendo que provar que é inocente. Exatamente. Assim, você é culpado até provar. Desde o momento da separação, porque pela relação já ser bastante antiga, quando ele nasceu, e já desgastada, né? O casamento não durou muito tempo depois do nascimento dele. Vocês se separaram, o Caio tinha quantos 2 anos? meses. 2 meses. 2 meses. E essa acusação dela de Começou abuso sexual? Foi aos 4 anos de idade dele. Né? Mas assim, 4, 5 meses depois da separação, ela entrou com uma acusação de tentativa de agressão física. Aí a gente conseguiu provar que não tinha acontecido. Aí teve, como a Margot falou, a lentidão do judiciário, né? Então, assim, até que fosse marcada a audiência na vara de família... E pela justiça você foi impedido de ver seu Inicialmente filho? não. Quando ele era bebê, não. Inicialmente vinham pequenas denúncias, tentativa de abuso, maus tratos, mau cuidado, né? Mas a gente sempre conseguia provar que estava errado e voltava a vê-lo. Eu imagino assim, né? Dentro de você, quando você recebe uma acusação dessa, ainda mais envolvendo
amor por um filho, tal. Como é que fica um pai, né? Há 2 anos eu decidi que eu não vou desistir de estar perto dele, na condição que eu entender que é a condição mais saudável. Se eu estou procurando estar com ele, estou procurando ter contato com ele, mas independente de eu conseguir isso, né, eu pretendo, durante toda a minha vida, estar ao lado dele. O que eu entender que é correto, que eu estaria fazendo para o bem dele, eu vou fazer. Né? Então, meu objetivo agora é reencontrá-lo. Né? Eu não perdi o direito na justiça, pelo contrário, a cada audiência é uma conquista, né? É uma reconquista dos meus direitos. E essa mudança dela de cidade... Agora você não sabe onde ela está, mas o seu direito hoje, você pode visitar assegurado, o seu filho... posso visitá-lo até o último acordo, todos os finais de semana, um dos dias, ou então sábado ou ela não poderia domingo. ter desaparecido. O que ela está fazendo Exatamente. é ilegal. É incorreto, exato. E o Carlos, o seu filho, é um pouco mais velho, né, Carlos? Ele está com quantos anos? Hoje está com 14 anos, fez agora em abril. E há quanto tempo você não encontra seu filho? Eu estou mais ou menos há 1 ano e meio, mais ou menos. Nós tivemos um filho, nós morávamos nos Estados Unidos, o garoto nasceu lá, aí com 1 ano ela pegou, veio para o Brasil, quando ela chegou aqui no Brasil, ligou para mim e falou, não estou mais casado com você, acabou, não quero mais casar, e você se vira. Aí eu comecei a vir dos Estados Unidos para cá, para visitá-lo, né, periodicamente, mas isso começou a criar um custo muito alto. E mais a saudade, aquela coisa toda. Eu sempre fui ligado com um garoto e tal, aí eu resolvi voltar para o Brasil. Nessa que eu voltei, eu falei, bom, agora eu quero visitá-lo. Né? Na época eu voltei, voltando a trabalhar, tal, me reestruturando, né? Aí um belo dia eu fui visitá-lo, eu sempre ligava antes, estou indo visitar o Matheus, tal. Ah, beleza. Um belo dia eu liguei, ela falou assim, você não vai mais ver o seu filho. Eu falei, mas por quê? Ah, vamos parar com essa palhaçada, você não vai ver mais ele. Eu falei, mas não é bem assim, você não vai ver. Ela decidiu que você não era mais o pai dele, né? Aí ela chegou e falou assim, bom, se você quiser ver, você entra na justiça. Então tá bom. Aí eu entrei na justiça, e entrei com o direito de paternidade. E eu ganhei aqui no Brasil, só que aí ela tentou entrar com uma liminar para derrubar isso, e nessa liminar ela alegou dizendo que o meu filho não era meu filho. E aí você teve que entrar com um pedido para reconhecimento de paternidade, é isso? Mas isso aí, conforme na justiça, o que acontece? Como ele já estava registrado no meu nome, eu já tinha assumido a paternidade dele legalmente, o juiz deu a entender de que eu era o pai dele. E um dia isso ficou marcado na minha vida, assim, foi uma coisa muito... Eu fiquei assim assombrado de ver a que ponto o ser humano pode chegar. Ele me chamou de pai. Aí ela falou para ele dentro do carro, não chama ele de pai, que ele não é seu pai. Ah, meu Deus. E aí começou, não chama de pai, não chama de pai, não chama de pai. O que acontece? Hoje ele não me chama de pai. Só se falava mal dele, ao ponto de não falar nem o nome, então eu não sabia o nome do meu pai. A gente não tinha fotos, a gente não tinha nada. Parecia que eu tinha que ter uma certa cumplicidade com a minha mãe. E se eu achasse legal sair com meu pai, era como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe? Um genitor é alterar a percepção da criança sobre o outro genitor, né? E em alterando essa percepção, ele faz odiar. Muitos dias dos pais que eu não convivi com eles, aniversários deles que não pude passar com eles, e nem ao menos falar no telefone, né? Meu pai ia para lá com um oficial de justiça, para tentar buscar a gente, tentar ver a gente. E minha mãe, a gente sempre se escondia em algum lugar, fugia. O que tinha acontecido mesmo? Que aquelas histórias todas, né, que ela me contava, o que tinha de verdade? Uma criança ter um pai morto vivo, quer dizer, matar um pai em vida, matar a imagem do pai ou de uma mãe dentro de si em vida, é muito complicado para ela conseguir sobreviver a isso. Depois eu fiquei muitos anos sem ver. E falando esporadicamente para pedir dinheiro mesmo.
Quanto tempo mais ou menos você ficou sem vê-lo? Fiquei 11 anos sem vê-lo. Porque na hora que você retira um ser querido de uma família, sem nada, sem prova de nada, você já está causando uma penalidade das mais cruéis e desumanas contra aquele genitor, contra aquela família e principalmente contra aquela criança que não tinha condições de se defender, nem defender o seu pai ou sua mãe, dependendo do caso. Tudo aquilo que eu vivi na infância, na adolescência, né, tinha sido uma mentira contada pela minha mãe.